Enquanto a família Almeida confiava cegamente em Verônica, a nora perfeita, ninguém imaginava o inferno que ela preparava dentro daquela mansão de 3 andares no Jardim Europa. O patriarca da família, o Sr. Augusto Almeida, estava acamado há 7 meses após um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Aos 82 anos, aquele homem que construíra um império de joalherias do zero agora dependia de terceiros até para tomar água. Sua fortuna, estimada em mais de 40 milhões de reais, incluía não apenas as lojas, mas uma coleção particular de joias raras, avaliada em 8 milhões, peças que sua falecida esposa havia colecionado durante 50 anos de casamento. Verônica havia se casado com Ricardo, o filho mais velho de Augusto, 5 anos antes. Desde o início, ela se posicionou como a perfeita nora, sempre presente nas reuniões de família, organizando jantares requintados, acompanhando o sogro em eventos sociais. Quando Augusto adoeceu, foi ela quem se ofereceu para supervisionar todos os cuidados dele. "Deixa comigo, pai", dizia com aquele sorriso que escondia tanta coisa. "O senhor merece o melhor tratamento." Verônica usava vestidos de grife italianos, carregava bolsas que custavam mais que um carro popular, e suas unhas sempre estavam impecáveis, feitas semanalmente em um salão exclusivo. Ela transitava pela mansão como se fosse a dona, dando ordens aos funcionários com aquele tom de voz que misturava elegância e desprezo. Foi Verônica quem selecionou e contratou Marina, a cuidadora. Marina tinha 28 anos, era formada em técnica de enfermagem, mas a vida não tinha sido generosa com ela. Criada pela avó após perder os pais ainda criança, ela trabalhava há 6 anos cuidando de idosos, para sustentar a filha de 4 anos, a pequena Sofia, que ficava com a avó enquanto Marina fazia turnos que às vezes duravam 20 horas seguidas. Quando Marina chegou para a entrevista naquela manhã de segunda-feira, carregando sua mochila surrada de tecido azul desbotado, Verônica a observou de cima a baixo com aquele olhar que parecia medir o preço de cada peça de roupa. Marina usava calça jeans simples, tênis branco já amarelado pelo tempo e uma blusa básica de algodão. Ao lado de Verônica, com seu vestido Prada bege e sapatos Louboutin vermelhos, o contraste era gritante. "Você tem experiência com pacientes neurológicos?" perguntou Verônica, sentada na poltrona de veludo da sala de estar, enquanto Marina permanecia de pé. "Sim, senhora. Trabalhei 3 anos com um senhor que teve AVC. Conheço os protocolos de fisioterapia passiva, cuidados com sonda e prevenção de escaras." Verônica fez uma pausa, observando as unhas curtas e sem esmalte de Marina. "O salário é 3.500 por mês. Você dorme aqui de segunda a sexta. Sábado e domingo tem folga. Suas refeições serão feitas na cozinha de serviço. Espero que fique claro que esta casa tem regras. O Sr. Augusto é um homem de posses e tudo aqui tem muito valor. Muito valor." O jeito como ela pronunciou essas últimas palavras, arrastando as vogais, fez Marina sentir um frio na espinha. Marina aceitou o emprego porque precisava desesperadamente. O aluguel estava atrasado 2 meses e Sofia precisava de um tratamento dentário que custaria R$ 1.200. Naquela mesma tarde, ela conheceu o Sr. Augusto. O quarto dele ficava no térreo, tinha sido adaptado da antiga biblioteca. Era um espaço amplo, com janelas grandes que davam para o jardim, mas mesmo com toda aquela luz natural, havia algo pesado no ar. Augusto estava deitado na cama hospitalar, com o lado esquerdo do corpo paralisado, os olhos fundos e uma expressão que misturava tristeza e cansaço. Quando Marina entrou, apresentando-se com um sorriso genuíno, ela notou algo. Os olhos dele se moveram, seguindo cada movimento dela com uma intensidade surpreendente. Não era o olhar vago de quem está perdido na doença. Era o olhar de alguém que ainda estava ali, presente, consciente, aprisionado em um corpo que não respondia mais. "Bom dia, Sr. Augusto. Meu nome é Marina, e eu vou cuidar do senhor a partir de hoje. Vou fazer tudo com muito carinho, pode confiar." Ela pegou a mão direita dele, a que ainda tinha algum movimento, e apertou suavemente. Para sua surpresa, ela sentiu uma leve pressão de volta. Fraca, quase imperceptível, mas estava ali. Um aperto que dizia, "Eu te ouvi." Naquele momento, Marina percebeu que estava diante de um homem preso, não de um vegetal como Verônica insinuara.
Os primeiros dias foram de adaptação. Marina seguia a rotina à risca. Banho às 7 da manhã, café às 8, fisioterapia às 9, medicação às 10, almoço ao meio-dia e assim por diante. Ela conversava com Augusto o tempo todo, contava histórias da filha, falava sobre o clima, sobre notícias. Mesmo sem resposta verbal, ela percebia que ele ouvia tudo. Os olhos dele eram expressivos, se arregalavam em certos momentos, se fechavam em outros, como se estivesse concordando ou discordando. Verônica aparecia no quarto 3 vezes ao dia, sempre impecável, sempre perfumada com Chanel no 5, sempre com aquele sorriso profissional. Como ele está hoje, Marina? Perguntava com falsa preocupação. Estável, senhora Verônica. Tomou toda a medicação e comeu bem. Verônica se aproximava de Augusto. Alisava o cabelo dele com aquela delicadeza estudada, beijava a testa dele. Está tudo bem, pai. Estamos cuidando do senhor. Mas foi na quinta-feira da primeira semana que tudo mudou. A família havia se reunido na sala de jantar para discutir os negócios. Ricardo, o marido de Verônica, estava lá. Beatriz, a filha caçula de Augusto, também estava. Marina estava no quarto com o senhor Augusto quando ouviu Verônica chamá-la aos gritos. Marina, venha aqui agora! O tom era agressivo e imperioso. Marina desceu até a sala de jantar, onde 6 pessoas estavam sentadas em volta daquela mesa de mogno que parecia ter custado uma fortuna. Verônica estava de pé, com os braços cruzados, e apontou para uma mancha de café no tapete persa. Isso foi você? Marina olhou confusa. Não, senhora. Eu não entrei aqui hoje. Verônica deu 2 passos em direção a ela, com aquele salto agulha fazendo barulho no piso de mármore. Não minta para mim, só pode ter sido você. Ninguém mais aqui é tão descuidado. Marina sentiu o rosto queimar. Senhora, eu juro que... Cala a boca! Verônica ergueu a voz. Você é uma empregadinha. Sua função é cuidar do meu sogro e não criar problemas. Agora pegue um pano e limpe isso. Com as mãos. Quero que você aprenda a ter mais cuidado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo olhava para o prato. Beatriz mexia no celular. Ninguém defendeu Marina. Ninguém disse uma palavra. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas engoliu o choro. Ela foi até a cozinha, pegou um pano e uma bacia com água, voltou e se ajoelhou no chão para limpar a mancha. Verônica ficou ali, de pé, observando com aquele sorriso de canto de boca. Viu? Não é tão difícil ter um pouco de humildade. Quando Marina terminou, estava tremendo de raiva e humilhação. Ela subiu até o quarto de Augusto com os olhos marejados e, quando fechou a porta, não conseguiu segurar mais. As lágrimas desceram. Mas ela limpou o rosto rapidamente e voltou para o trabalho. Quando se aproximou da cama, viu algo que a surpreendeu. Augusto estava com os olhos arregalados, úmidos também. Uma lágrima escorria pelo canto do olho direito dele. Ele tinha visto tudo. Ele sabia o que havia acontecido. E naquele momento, Marina sentiu que havia uma conexão entre eles. Uma conexão que dizia, eu entendo sua dor. Mas o que ela viu naquele momento mudaria tudo. Nas semanas seguintes, Marina começou a notar um padrão estranho. Toda terça e quinta-feira, por volta das 10 da noite, Verônica entrava no quarto de Augusto quando Marina ia ao banheiro ou descia para pegar água. Ela dizia que era apenas para dar boa noite, mas Marina percebeu que nas manhãs seguintes a essas visitas, Augusto sempre parecia pior. Mais fraco, mais sonolento, menos responsivo. Em uma dessas terças-feiras, Marina decidiu investigar. Ela fingiu que ia para o banheiro, mas ficou espiando pela fresta da porta entreaberta. Verônica entrou no quarto com uma bolsa pequena preta, olhou para os lados, verificando se estava sozinha, e então tirou de dentro da bolsa uma seringa. Marina sentiu o coração acelerar. Verônica aplicou algo na sonda de alimentação de Augusto, algo que parecia um líquido transparente. Ela fez isso rápido, com movimentos precisos, como quem já tinha prática. Depois guardou a seringa de volta na bolsa e saiu do quarto com aquele sorriso satisfeito. Marina ficou paralisada. O que diabos era aquilo? Por que Verônica estava aplicando algo escondido? Onde estava o registro disso no prontuário? Na manhã seguinte, como sempre acontecia após essas visitas, Augusto estava visivelmente pior. Ele mal conseguia abrir os olhos.
Marina verificou os sinais vitais dele. Pressão em 12/7, batimentos em 52 por minuto, temperatura em 36 graus. Estava tudo dentro do esperado para alguém acamado, mas o estado geral dele estava deteriorando. Ela olhou para Augusto e sussurrou: "O senhor está sendo envenenado, não está?" Os olhos dele se arregalaram. Foi uma reação sutil, mas estava ali. Ele sabia. Marina sentiu o sangue congelar nas veias. Ela precisava de provas. Não podia simplesmente acusar Verônica sem evidências concretas. Naquela tarde, quando Verônica saiu para o salão de beleza, Marina revistou discretamente o escritório dela, um pequeno cômodo no segundo andar decorado todo em tons de cinza e branco. Dentro da gaveta trancada da mesa, que Marina conseguiu abrir com um grampo, ela encontrou 3 frascos vazios de midazolam, um sedativo potente usado em hospitais. Também havia um recibo de uma farmácia de manipulação no nome de Verônica, datado de 3 semanas atrás, solicitando 50 ml de midazolam injetável. Marina fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo tanto que teve que refazer algumas fotos. Mas o que ninguém sabia é que ela estava juntando todas as provas. Marina começou a anotar tudo em um caderno: datas, horários das visitas de Verônica, estado de Augusto antes e depois. Ela também percebeu outro detalhe sinistro. Nas últimas semanas, Verônica havia começado a comentar com a família que o pai está piorando muito e que talvez seja melhor prepararmos para o pior. Ela estava preparando o terreno. Ela estava matando Augusto aos poucos e fazendo parecer que era a progressão natural da doença. Marina sentiu um ódio crescer dentro dela. Como alguém podia ser tão monstruoso? Mas ela sabia que precisava agir com inteligência. Uma acusação sem provas sólidas seria sua palavra contra a de uma mulher rica, influente, que controlava toda a família. Foi então que aconteceu o momento mais importante de todos. Em uma manhã de sexta-feira, Marina estava conversando com Augusto, contando que Sofia havia aprendido a escrever o próprio nome na escolinha, quando ela notou algo extraordinário. Augusto estava movendo o dedo indicador da mão direita de um jeito estranho. Não era espasmo, era proposital. Batidas curtas e longas contra o colchão. Ponto, 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 traço, 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 ponto, ponto, ponto. Marina arregalou os olhos. Senhor Augusto, isso é código Morse? Ela havia aprendido o básico de código Morse quando era escoteira aos 12 anos. Aquela sequência era SOS. Ele estava pedindo socorro. O senhor sabe código Morse? Ela pegou a mão dele. Um aperto. Sim. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo todo. O senhor está consciente esse tempo todo? 2 apertos rápidos. Sim. Sim. A Verônica está te envenenando? 2 apertos rápidos mais fortes dessa vez. Sim. Sim. Naquele momento, Marina percebeu que tinha um aliado. Augusto não conseguia falar, mas conseguia se comunicar. Durante os dias seguintes, ela ensinou códigos simples para ele. 1 aperto para sim, 2 para não, 3 para perigo. E ele, com uma paciência incrível, começou a usar o dedo indicador para enviar mensagens em Morse. Era lento, trabalhoso, mas funcionava. Augusto explicou letra por letra que Verônica estava usando midazolam para mantê-lo sedado, que ela queria que ele morresse logo para Ricardo herdar tudo, que ela havia falsificado documentos para transferir R$500 mil da conta dele para uma offshore, que ela guardava tudo em um pendrive, escondido dentro de uma caixinha de música no quarto dela. Cada informação era uma bomba. Marina anotava tudo, traduzindo cada sequência de pontos e traços. Mas a Verônica não imaginava que aquele seria seu último dia de liberdade. Em uma terça-feira à noite, Verônica entrou no quarto como sempre fazia, mas dessa vez, Marina havia escondido o celular dela gravando atrás de um vaso de flores, com a câmera apontada diretamente para a cama de Augusto. Verônica fez o procedimento de sempre. Tirou a seringa da bolsa, aplicou o líquido transparente na sonda, guardou tudo. Mas dessa vez ela sussurrou algo que ficou registrado no áudio. Só mais 2 semanas, velhinho. Só mais 2 semanas e você finalmente descansa. E eu finalmente fico com o que é meu. Ela acariciou o rosto dele com falsa ternura e saiu.
Marina pegou o celular, reviu a gravação e quase gritou de felicidade. Tinha tudo. A voz de Verônica, a confissão, a seringa, tudo. Mas o que ela fez em seguida deixou todo mundo em choque. Na manhã seguinte, Marina procurou Beatriz, a filha caçula de Augusto. Beatriz sempre foi mais distante dos negócios da família. Trabalhava como advogada, em um escritório no centro, e tinha uma relação fria com Verônica. Marina pediu para conversar em particular. Doutora Beatriz, eu preciso te mostrar uma coisa muito grave. Sua cunhada está envenenando seu pai. Beatriz a olhou com desconfiança. Marina, isso é uma acusação muito séria. Você tem provas? Marina mostrou as fotos dos frascos, o recibo da farmácia, o caderno com as anotações e, finalmente, o vídeo. Beatriz ficou branca. Suas mãos tremeram ao segurar o celular. Meu Deus do céu! Ela assistiu 3 vezes, pausando, voltando, aumentando o zoom. Por que ela faria isso? Pelo dinheiro, Marina respondeu. E tem mais. Seu pai está consciente. Ele se comunica por código Morse. Ele me contou tudo. Beatriz olhou para Marina como se ela tivesse enlouquecido. Código Morse? Marina, meu pai teve um derrame severo. Os médicos disseram que ele não tem função cognitiva preservada. Com todo respeito, doutora, os médicos erraram. Ou foram enganados. Vem comigo. As duas foram até o quarto de Augusto. Marina se aproximou da cama e pegou a mão do idoso. Senhor Augusto, a Beatriz está aqui. Pode cumprimentá-la? O dedo indicador dele começou a se mover batendo no colchão. Traço. Beatriz não entendia Morse, mas via claramente que os movimentos eram propositais, padronizados. O que ele disse? Marina traduziu. Oi, filha. Beatriz levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Pai, você está me ouvindo? 2 apertos rápidos na mão dela. Sim. Beatriz desabou em lágrimas, abraçando o pai, pedindo perdão por não ter percebido antes. Espera. Isso que ela encontrou. Beatriz tomou uma decisão imediata. Ela ligou para um detetive particular que trabalhava com casos de fraude empresarial e um toxicologista forense. Em 48 horas eles tinham tudo. Amostras de sangue de Augusto, comprovando níveis altíssimos de midazolam, perícia no pendrive encontrado exatamente onde Augusto disse que estaria, com transferências bancárias fraudulentas no valor de R$820 mil para contas offshore, e conversas de WhatsApp entre Verônica e um advogado corrupto planejando a sucessão antecipada. Era um esquema completo. Verônica não queria apenas a fortuna. Ela já estava gastando a fortuna antes mesmo de Augusto morrer. Mas aí veio o contra-ataque. Verônica percebeu que algo estava errado quando viu Beatriz conversando muito com Marina. Sua intuição de predadora foi ativada. Naquela mesma noite, Verônica entrou no quarto de Marina na ala dos empregados, sem bater na porta. Marina estava dormindo. Verônica acendeu a luz. Acorda! Marina levantou assustada. Senhora Verônica, o que... Cala a boca. Eu sei que você está bisbilhotando. Eu sempre sei quando alguém me investiga. Então aqui está o que vai acontecer. Amanhã cedo, você vai descobrir que as joias da coleção particular de Augusto sumiram. As joias que valem R$8 milhões. E sabe quem será a principal suspeita? Você. Marina sentiu o sangue gelar. Eu não peguei joia nenhuma. Ainda não. Verônica sorriu. Mas quando a polícia revistar seu armário amanhã e encontrar o colar de diamantes da falecida Dona Helena escondido dentro da sua mochila, você acha que alguém vai acreditar em você? Uma cuidadora pobre, endividada, desesperada por dinheiro? E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, Verônica acionou toda a família aos gritos. As joias sumiram, a coleção inteira da mamãe. 8 milhões em joias. Ricardo desceu correndo. Beatriz também. Verônica chorava, fazendo uma cena dramática. Foi um roubo, só pode ter sido. Precisamos chamar a polícia. Ela olhou diretamente para Marina, que estava no corredor segurando uma bandeja com o café da manhã de Augusto. Marina, você viu alguma coisa estranha? A pergunta era uma armadilha. Não, senhora. Eu não vi nada. Tem certeza? Porque essas joias estavam no cofre do quarto do Augusto e apenas eu, Ricardo e você têm acesso àquele quarto.
Marina sentiu o chão sumir dos pés. Eu jamais pegaria nada que não fosse meu. Então você não se importa que a polícia revista seus pertences? Verônica perguntou, com aquela voz doce que destilava veneno. A polícia chegou em 40 minutos. 2 investigadores. Verônica os recebeu na sala, ofereceu café, fez questão de chorar mais um pouco falando sobre o valor sentimental daquelas peças. Minha sogra, que Deus a tenha, colecionou cada uma dessas joias durante 50 anos de casamento. Não é só o valor financeiro, é a memória dela. Os policiais foram diretos ao quarto de Marina. Revistaram a cômoda, a cama, o banheiro. E então, dentro da mochila surrada de Marina, enrolado em uma camiseta velha, encontraram um colar de diamantes com pingente de esmeralda, a peça mais valiosa da coleção, avaliada em R$ 1.200.000. Marina ficou paralisada. Isso não é meu. Eu não peguei isso. Mas as provas estavam ali, na sua mochila, no seu quarto. Verônica começou a chorar de novo. Marina, como você pôde? Nós confiamos em você. Meu sogro te tratou como família. Com a cuidadora na delegacia e Verônica sorrindo, parecia game over, até que Beatriz chegou como um furacão. Parem tudo! Ela entrou na delegacia às 9 da noite, acompanhada de 3 advogados e o detetive particular. Vocês prenderam a pessoa errada. A verdadeira criminosa está solta em casa, saboreando vinho e planejando o próximo golpe. O delegado, um homem de 50 e tantos anos com cara de cansado, olhou para Beatriz com ceticismo. Doutora Beatriz, com todo o respeito, nós encontramos a joia com a moça. Ela tem acesso ao quarto. Ela tem motivo financeiro. Ela foi armada. Beatriz colocou um pendrive na mesa. E eu tenho provas. Mas antes preciso que vocês me sigam até a mansão. Agora. Meu pai vai testemunhar. O que aconteceu a seguir entrou para a história da família Almeida. Toda a família foi convocada para a sala de estar às 10 da noite. Ricardo estava confuso. Verônica tentava manter a compostura, mas o nervosismo transluzia nos olhos. Beatriz entrou com os policiais, os advogados, o detetive, Marina algemada e uma equipe técnica carregando um projetor. O que é isso, Beatriz? Ricardo perguntou. Isso, Beatriz conectou o notebook ao projetor. É uma aula de justiça. A primeira imagem projetada na parede branca da sala foi o vídeo de Verônica aplicando a seringa em Augusto. O áudio começou a tocar. Só mais 2 semanas, velhinho. Só mais 2 semanas e você finalmente descansa. E eu finalmente fico com o que é meu. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Verônica levantou da cadeira. Isso é uma montagem. Isso foi... Cala a boca, Beatriz disse friamente. A segunda imagem. Os extratos bancários mostrando as transferências fraudulentas. A terceira, o recibo da farmácia de manipulação. A quarta, as conversas de WhatsApp. A quinta, o laudo toxicológico de Augusto mostrando níveis perigosos de midazolam no sangue. Verônica começou a recuar. Vocês não entendem. Eu precisava desse dinheiro. Eu merecia esse dinheiro. Eu cuidei dele. Eu me sacrifiquei por essa família. Você tentou matar meu pai, Beatriz caminhou até ela, e armou uma inocente para te encobrir. Mas a vingança ainda não estava completa. Beatriz pegou o microfone. Agora meu pai vai falar. Ela foi até o quarto, trouxe Augusto em uma cadeira de rodas. O velho patriarca estava lá, olhos brilhando de determinação. Beatriz entregou para ele um dispositivo de tradução de código Morse conectado a um alto-falante, um aparelho que os técnicos haviam instalado às pressas. Augusto começou a bater com o dedo no botão do dispositivo. Cada sequência de pontos e traços era instantaneamente traduzida em texto na tela do projetor e em voz sintetizada no alto-falante. As primeiras palavras foram: Verônica tentou me matar. A sala inteira ficou em silêncio. Ricardo colocou as mãos na cabeça. Verônica negava com a cabeça, olhos arregalados. Não, ele não pode estar... Roubou meu dinheiro. Augusto continuou. Veneno, todas as noites, Marina me salvou. Então veio o momento que ninguém esperava. Augusto pausou, tomou fôlego e enviou uma mensagem mais longa. Marina é honesta. Ela me tratou como gente quando todos me tratavam
Como, morto, ela é minha verdadeira família. Marina, que estava de pé algemada ao lado de um policial, começou a chorar copiosamente. Beatriz se aproximou do policial. Tirem essas algemas dela e coloquem na pessoa certa. O policial hesitou por um segundo, mas ao ver o laudo toxicológico, as provas bancárias e a confissão gravada, ele não teve dúvida. As algemas foram retiradas de Marina. Verônica tentou correr em direção à porta, mas o outro policial assegurou. Não, vocês não entendem. Eu merecia aquela fortuna. Eu passei 5 anos nessa família de hipócritas. 5 anos fingindo que gostava desse velho. E ela? Verônica apontou para Marina com ódio. Ela é uma empregada, uma ninguém. Ela nunca vai ser dessa família. Ela é pobre, é insignificante, Ela já é da família. Augusto soletraram no código Morse, e Beatriz repetiu em voz alta. E você está fora dela. As algemas foram colocadas nos pulsos de Verônica. Ela gritou, esperneou, chorou. Ricardo, faz alguma coisa. Eu sou sua esposa. Ricardo desviou o olhar, enojado. Você tentou matar meu pai. Não existe mais casamento aqui. Verônica foi levada algemada, sendo filmada por vizinhos curiosos que haviam se aglomerado na calçada ao ouvirem a confusão. As câmeras de celular registraram tudo. A mulher de salto alto Louboutin, vestido Chanel e bolsa Hermès sendo colocada dentro da viatura da polícia. A queda foi pública, foi humilhante, foi merecida. No dia seguinte, o caso explodiu na mídia. Nora milionária tenta envenenar sogro para herdar fortuna. Estampou todos os jornais. Verônica foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos e calúnia. O advogado dela tentou alegar que ela tinha problemas psicológicos, que estava sob pressão, mas as provas eram irrefutáveis. A própria voz dela confessando. Os documentos bancários, o laudo toxicológico, tudo. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Verônica foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, ela ainda tentou fazer papel de vítima, dizendo que Augusto havia prometido deixar tudo para ela, que Ricardo não dava valor à família, que ela só queria o que era justo. O juiz não teve piedade. A senhora não queria justiça, queria fortuna, e estava disposta a matar para consegui-la. A sociedade não tolera predadores travestidos de família. Quando Verônica ouviu a sentença, ela desabou a chorar. Não de arrependimento, mas de raiva por ter sido pega. Ela foi levada para o presídio feminino de segurança máxima, onde compartilharia cela com outras mulheres que também achavam que eram espertas demais para serem pegas. A vida de luxo, os vestidos de grife, os salões de beleza, as viagens, tudo tinha acabado. Agora Verônica usaria uniforme laranja, comeria comida de bandeja de plástico e dormiria em um beliche de ferro. Enquanto isso, Marina teve sua inocência completamente provada e reconhecida. A história dela se espalhou. Jornais fizeram reportagens sobre a cuidadora que desvendou o crime usando código Morse. Programas de televisão a convidaram para entrevistas. Mas Marina manteve a humildade. Em uma das entrevistas, ela disse: Eu só fiz o que era certo. O Sr. Augusto é um ser humano que merecia ser visto, ser ouvido. Ele estava aprisionado no próprio corpo e ninguém percebeu. Eu apenas dei voz a ele. Mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Augusto, finalmente livre do envenenamento constante, começou a melhorar. Com fisioterapia intensiva e muita dedicação, ele recuperou parte dos movimentos do braço esquerdo. A fala ainda era difícil, mas ele conseguia pronunciar algumas palavras. E a primeira palavra que ele conseguiu dizer, 3 meses após a prisão de Verônica, foi olhando diretamente para Marina. Filha. Ele a chamou de filha. Marina chorou tanto naquele dia que Beatriz teve que abraçá-la por 20 minutos até ela se acalmar. Ele me chamou de filha, doutora Beatriz. Ninguém nunca me tratou assim. Beatriz sorriu, também com lágrimas nos olhos. Porque você é filha dele agora. E minha irmã também. A família Almeida tomou uma decisão unânime. Marina seria oficialmente adotada como filha de Augusto. O processo legal foi rápido, considerando as circunstâncias. Em uma cerimônia íntima no cartório,
Marina passou a ser Marina Almeida. Ela chorou do começo ao fim da cerimônia, segurando a mão de Augusto, que também tinha lágrimas escorrendo. Eu não mereço isso, ela sussurrou. Augusto apertou a mão dela com força e com dificuldade pronunciou: Me reste tudo. Ela merecia tudo. Ricardo, que havia se divorciado de Verônica imediatamente após a prisão, abraçou Marina e pediu desculpas. Eu deveria ter te defendido naquele dia do tapete. Eu fui covarde. Me perdoa? Marina acenou que sim, porque ela não guardava rancor. Ela entendia que as pessoas cometem erros e que o importante era a mudança verdadeira. Mas os presentes não pararam por aí. Augusto, em plena lucidez e com a ajuda de seus advogados, refez completamente seu testamento. Marina herdaria 20% de toda a fortuna, cerca de 8 milhões de reais, além de ser nomeada diretora da nova Fundação Helena Almeida, criada em homenagem à falecida esposa de Augusto. A fundação teria como missão oferecer treinamento gratuito, certificação e apoio financeiro para cuidadores de idosos em situação de vulnerabilidade. Existem milhares de Marinas por aí, Augusto havia dito em reunião com a família. Pessoas boas que cuidam dos nossos idosos com amor, mas são desvalorizadas, mal pagas, humilhadas. Isso precisa mudar. A fundação começaria com um investimento inicial de 5 milhões de reais e ofereceria bolsas de estudo, cursos de especialização, auxílio moradia e até creches para os filhos dos cuidadores que precisassem trabalhar. Marina seria responsável por toda a gestão, com salário de 15 mil reais por mês e participação nos resultados. Marina não conseguia acreditar na transformação de sua vida. De cuidadora ganhando 3.500 reais, morando em um quartinho de empregada, ela havia se tornado diretora de uma fundação milionária, herdeira de uma fortuna e, mais importante, parte de uma família de verdade. Mas ela nunca se esqueceu de suas raízes. A primeira coisa que ela fez com o primeiro pagamento como diretora foi quitar o aluguel atrasado da avó, pagar o tratamento dentário completo da Sofia e matricular a filha em uma escola particular de qualidade. A segunda coisa foi contratar sua avó, que tinha experiência como auxiliar de enfermagem, para trabalhar na fundação, coordenando o programa de mentoria. Vó, a senhora me criou sozinha, trabalhou a vida inteira para me dar educação. Agora é minha vez de cuidar da senhora. A avó de Marina chorou tanto que teve que sentar, colocando a mão no peito, pedindo para a neta buscar água porque o coração estava acelerado de emoção. A inauguração oficial da Fundação Helena Almeida aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado, 9 meses após a prisão de Verônica. Mais de 200 pessoas compareceram: cuidadores, familiares de idosos, jornalistas, autoridades. Augusto estava lá, sentado em sua cadeira de rodas, mas com um semblante muito melhor. Ele havia engordado 6 quilos, o rosto tinha cor, os olhos brilhavam. Ao seu lado, Marina, vestindo um conjunto social azul marinho simples, mas elegante, segurava a mão dele. Beatriz fez um discurso emocionado. Esta fundação existe porque meu pai foi salvo por uma mulher extraordinária, uma mulher que viu humanidade onde outros viam apenas um corpo, que viu dignidade onde outros viam decadência. Marina nos ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Quando chegou a vez de Marina falar, ela subiu ao pequeno palco montado no jardim da nova sede da Fundação, um sobrado reformado no bairro de Pinheiros. Ela respirou fundo, olhou para Augusto, para Sofia, que estava na primeira fila com a bisavó, para Beatriz, para as dezenas de cuidadores presentes. Eu sei o que é trabalhar 12 horas seguidas e voltar para casa com 30 reais no bolso. Eu sei o que é ser humilhada, ser chamada de empregadinha, ser tratada como se fosse invisível. Eu sei o que é cuidar de alguém com amor e não receber nenhum obrigado. Mas eu também sei o que é encontrar propósito. Cuidar de um idoso não é apenas trocar fraldas ou dar remédio. É dar dignidade. É fazer aquela pessoa se sentir vista. E quando a gente cuida com o coração, o universo devolve. Essa fundação é para que nenhum cuidador precise passar pelo que eu passei. Para que todos sejam valorizados, respeitados e bem pagos. Porque quem cuida de nossos idosos está fazendo o trabalho mais importante do mundo.
O aplauso foi ensurdecedor. Alguns cuidadores presentes choravam abertamente. Uma senhora de uns 50 anos levantou e gritou: "Obrigada, Marina, você é nossa voz." Marina sorriu, limpando as próprias lágrimas. Depois do evento, ela passou horas conversando com cada cuidador presente, anotando histórias, ouvindo desabafos, prometendo que a fundação seria um espaço de acolhimento real. Augusto observava tudo de longe, com um sorriso no rosto. Ele havia construído um império de joalherias, sim. Havia acumulado fortuna, sim. Mas nada disso se comparava ao legado que ele estava deixando agora. Uma fundação que mudaria milhares de vidas. E tudo graças a uma cuidadora que ele havia quase perdido. 6 meses depois, a Fundação Helena Almeida já havia certificado 120 cuidadores, oferecido 35 bolsas integrais de especialização e criado um banco de empregos que conectava cuidadores qualificados com famílias que precisavam de cuidados domiciliares. Marina trabalhava incansavelmente, mas nunca abandonou sua essência. Toda sexta-feira, ela reservava a tarde para visitar asilos e casas de repouso, conversando com idosos, ouvindo histórias, fazendo companhia. Ela levava Sofia junto, ensinando a filha desde cedo sobre empatia e respeito pelos mais velhos. "Filha, nunca se esqueça de onde viemos. A vovó trabalhou a vida inteira limpando casas para me criar. Eu trabalhei anos cuidando de idosos para te criar. Nosso dinheiro hoje não apaga nossa história. Ele é resultado dela." Quanto a Verônica, as notícias que chegavam da prisão eram de uma mulher completamente destruída. Ela havia tentado suicídio 2 vezes, estava medicada com antidepressivos pesados e passava a maior parte do tempo isolada na cela. Ricardo nunca mais foi visitá-la. Nenhum amigo apareceu. A família dela, envergonhada, havia se distanciado completamente. Verônica, que um dia teve tudo, agora não tinha nada. Nem liberdade, nem dinheiro, nem amor, nem respeito. Era uma casca vazia de ser humano, pagando caro pela ganância que a consumiu. Em uma das poucas entrevistas que deu para um jornal, ainda tentando se fazer de vítima, ela disse: "Eu só queria ter o que era meu por direito. Eu cuidei daquela família." O repórter respondeu: "A senhora tentou matar um idoso indefeso. Isso não é cuidado. Isso é monstruosidade." A entrevista foi encerrada ali. Enquanto isso, Marina vivenciava algo que jamais imaginou ser possível: felicidade plena. Ela morava em um apartamento confortável de 3 quartos, perto da sede da fundação. Sofia estudava em uma ótima escola e fazia aulas de balé, um sonho antigo da menina. A avó de Marina, aos 72 anos, havia voltado a trabalhar com propósito, coordenando jovens cuidadores com aquela sabedoria que só décadas de experiência trazem. E Augusto, que todos achavam que não passaria de mais 6 meses após o derrame, estava completando 2 anos de recuperação. Ele já conseguia andar com a ajuda de uma bengala, falava frases completas e até havia voltado a visitar algumas joalherias da família. Em uma dessas visitas, ele fez questão de apresentar Marina aos funcionários antigos. "Esta é minha filha Marina. Ela salvou minha vida, literalmente." O que ninguém esperava é que Augusto ainda tinha uma última surpresa guardada. No aniversário de 3 anos da fundação, ele convocou toda a família para um jantar especial na mansão. Marina estava lá, claro, junto com Sofia, a avó, Beatriz, Ricardo e seus filhos. A mesa estava posta com a porcelana fina que um dia pertenceu a Helena. Augusto estava na cabeceira de terno cinza, a postura muito melhor do que 3 anos atrás. Ele bateu no copo com uma colher, pedindo atenção. "Eu quero fazer um anúncio", disse ele com a voz ainda um pouco arrastada, mas perfeitamente compreensível. "Vocês sabem que eu construí tudo o que tenho do zero. Comecei como aprendiz de ourives aos 15 anos. Trabalhei 60 horas por semana durante décadas, construí 43 lojas. Empreguei mais de 1000 pessoas, mas quase perdi tudo. Não o dinheiro, a vida. Se não fosse por Marina, eu estaria morto, envenenado pela própria nora, enquanto minha família assistia sem perceber." O silêncio na mesa era absoluto. Ricardo baixou a cabeça, ainda carregando a culpa. Augusto continuou: "Marina, você me tratou como ser humano quando todos me tratavam como mobília. Você viu meu desespero silencioso. Você aprendeu o código Morse para poder me ouvir.
Você arriscou seu emprego, sua segurança, sua vida para me salvar. Você é mais filha minha do que muita gente que carrega meu sangue. Ele fez uma pausa, bebeu um gole de água. Por isso eu decidi transferir a presidência das Joalherias Almeida para você. Marina, a partir do mês que vem, você será a CEO da empresa. Salário de R$100 mil por mês, participação acionária de 15% e total autonomia para gerenciar como achar melhor. Marina ficou paralisada. Ela olhou para Augusto, para Beatriz, para Ricardo. Senhor Augusto, eu não sei nada sobre gerenciar uma empresa desse tamanho. Eu sou cuidadora. Você é uma líder. Augusto a interrompeu. Você já provou isso na fundação. Em 2 anos, você transformou uma ideia em uma organização que certificou mais de 300 cuidadores e ajudou 1.200 famílias. Você fez isso com 0 experiência empresarial. Imagine o que vai conseguir com uma estrutura completa e uma equipe experiente para te apoiar. Além disso, você tem algo que dinheiro não compra: integridade. Beatriz sorriu e acenou positivamente. Eu concordo totalmente com papai. Marina, você vai ter meu apoio total. E Ricardo também concorda, não é, mano? Ricardo levantou e abraçou Marina. Você merece, Marina. Você é a melhor coisa que aconteceu para essa família. E eu vou estar ao seu lado para te ajudar no que precisar. Nos meses seguintes, Marina assumiu a presidência da empresa. Foi desafiador, claro. Ela teve que aprender sobre gestão financeira, logística, marketing, recursos humanos. Mas ela aplicou os mesmos princípios que usou como cuidadora: empatia, atenção aos detalhes e valorização das pessoas. A primeira coisa que ela fez foi aumentar o salário de todos os funcionários da base da empresa, vendedores, seguranças, pessoal da limpeza, em 30%. A segunda foi implementar um programa de participação nos lucros. A terceira foi criar uma linha de joias acessíveis, com peças a partir de R$200, para que pessoas comuns pudessem presentear seus entes queridos. Joia não é só para rico, ela dizia em reuniões. É para celebrar momentos, e todo mundo merece celebrar. A linha fez um sucesso absurdo, aumentando o faturamento da empresa em 40% no primeiro ano. Marina também criou uma campanha publicitária emocionante, contando sua própria história. O comercial mostrava ela cuidando de Augusto, descobrindo o código Morse, sendo presa injustamente e finalmente provando a verdade. A narração terminava com: nas Joalherias Almeida, cada peça conta uma história de superação, amor e justiça, porque o verdadeiro valor não está no diamante, está em quem você presenteia. O comercial viralizou, foi compartilhado milhões de vezes e transformou Marina em um ícone de resiliência. Ela começou a receber convites para palestras, entrevistas, eventos corporativos, mas ela mantinha os pés no chão. Em todas as entrevistas, ela fazia questão de dizer: eu sou apenas uma pessoa que fez o que era certo, e se você está passando por injustiça, humilhação ou abuso, saiba, a verdade sempre vence. Pode demorar, mas vence. 3 anos depois de toda a turbulência, Marina estava sentada no escritório presidencial das Joalherias Almeida, um espaço amplo no 10º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Ela olhava pela janela, vendo o movimento frenético da cidade, e pensava em como a vida era surpreendente. Há poucos anos ela estava com o aluguel atrasado, usando uma mochila surrada, sendo humilhada por uma mulher que se achava superior. Hoje ela comandava um império de 43 lojas, empregava 1.300 pessoas, gerenciava uma fundação que já havia impactado 5.000 vidas e tinha uma fortuna pessoal de R$12 milhões. Mas o que mais a emocionava não era o dinheiro ou o status, era o propósito. Naquela tarde, ela recebeu a visita de uma jovem de 23 anos chamada Júlia. Júlia era cuidadora havia 2 anos e havia enviado um e-mail para Marina, contando que estava sofrendo assédio moral da patroa, que a humilhava diariamente, a fazia trabalhar 16 horas sem pagamento extra e ameaçava demiti-la se ela reclamasse. Marina sentou com Júlia, ouviu cada detalhe e no final disse: você não está sozinha. Eu passei por isso e garanto, você vai vencer, mas precisa ter coragem de denunciar.
Marina não apenas orientou Júlia sobre como proceder juridicamente, mas também ofereceu apoio financeiro através da fundação para que ela pudesse deixar aquele emprego tóxico sem medo de passar fome. Júlia chorou tanto que Marina precisou abraçá-la. "Por que a senhora está fazendo isso por mim? A senhora nem me conhece." Marina sorriu. "Porque alguém fez por mim. E agora é minha vez de retribuir." A história de Marina e Augusto se espalhou por todo o país, virando até tema de um documentário produzido por um streaming famoso. O documentário, chamado Código Morse, a cuidadora que desvendou um crime, teve 3 milhões de visualizações na primeira semana. Ele mostrava entrevistas com Marina, Augusto, Beatriz, os policiais que investigaram o caso e até depoimentos de outros cuidadores que haviam sido inspirados pela história. Em uma das cenas mais emocionantes, Augusto e Marina estavam sentados no jardim da mansão e o diretor perguntou: "Senhor Augusto, se pudesse voltar no tempo, o que mudaria?" Augusto pensou por um momento e respondeu: "Nada, porque a dor me ensinou a reconhecer o valor das pessoas certas. Se eu não tivesse passado por aquele inferno, talvez nunca tivesse conhecido Marina, e ela é o maior presente que Deus me deu." Marina, ao lado dele, segurou a mão do velho patriarca e disse: "E o Senhor me ensinou que dignidade não tem preço, que cuidar de alguém é honrar a vida dessa pessoa, e que no final o que fica não é o dinheiro, é o amor que você construiu." A cena terminou com os dois se abraçando enquanto Sofia corria pelo jardim, rindo, livre, feliz. Era a imagem perfeita de redenção, de justiça, de um final que, apesar de ter começado em trevas, terminou em luz. E quanto a Verônica? Ela cumpriu 7 anos de pena e foi solta em liberdade condicional por bom comportamento. Magra, cabelos grisalhos, aparência envelhecida há 20 anos, ela saiu da prisão sem nada. Sem marido, sem dinheiro, sem amigos, sem família. Tentou contato com Ricardo uma vez, mas ele ignorou completamente. Ela conseguiu um emprego como faxineira em um restaurante, ganhando R$ 1.200 por mês. Certa vez, ela estava limpando o chão do restaurante quando viu na televisão da sala uma reportagem sobre Marina inaugurando a 50ª loja das joalherias Almeida. Marina estava radiante, cercada de funcionários, sorrindo, abraçando pessoas. Verônica sentiu a raiva apertar o peito, mas era uma raiva impotente, porque ela sabia que havia perdido, não por azar, mas por escolha, por ganância, por crueldade, e não havia volta. A última cena da história aconteceu em um domingo ensolarado, no aniversário de 90 anos de Augusto. A família inteira estava reunida na mansão. Marina com Sofia, agora com 12 anos e sonhando em ser médica. A avó de Marina, aposentada e saudável. Beatriz com os 2 filhos adolescentes. Ricardo com a nova esposa, uma mulher simples e bondosa que tratava todos com respeito. Os funcionários antigos da casa, os cuidadores formados pela fundação e dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por aquela família. Augusto estava sentado na cabeceira da mesa, ainda lúcido, ainda forte, ainda grato por estar vivo. Ele pediu atenção e disse com voz emocionada: "Eu quase morri envenenado por quem eu achava que era família, mas fui salvo por quem realmente importa. O caráter não tem preço, mas sempre tem recompensa. A humildade vence a arrogância, sempre. E a verdade, por mais que demore, nunca falha. Obrigado, Marina. Obrigado por me ensinar que família não é sangue, é escolha." Marina levantou, abraçou Augusto e sussurrou no ouvido dele: "Obrigado por me ensinar que eu tinha valor, mesmo quando o mundo dizia o contrário." Os dois ficaram abraçados por longos segundos, enquanto todos aplaudiam. Sofia correu e se juntou ao abraço. Beatriz também. Ricardo também. E logo toda a sala estava em um abraço coletivo, um símbolo de união, de cura, de superação. A foto daquele momento foi emoldurada e colocada na entrada da sede da Fundação Helena Almeida, com uma placa abaixo escrevendo: "A verdade liberta, o amor transforma, a dignidade vence." Se você conhece uma cuidadora que merece reconhecimento, marque ela nos comentários. E se você já foi humilhado, mas venceu, conta sua história aqui embaixo, porque sua vitória pode inspirar milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo. Nunca desista, nunca abaixe a cabeça.
O caráter sempre vence no final. Sempre.